Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o desaparecimento do menino Edson Davi, né? Essa criança que desapareceu no Rio de Janeiro e que as buscas já passam mais de 30 dias. Né? A família cobra aí por resultados da polícia, cobra por resultados, uma investigação mais apurada e tudo mais. Mas o que eu fiz? Para entender o que aconteceu com essa criança, lembrando, pessoal, que eu sou mãe também, eu sou mãe de 5 filhos, graças a Deus, tenho 2 netos. Eu não venho aqui falar mal de ninguém, de cuidados de pais, de mães, nem nada. A gente vem analisar profundamente o que aconteceu com a criança, de modo espiritual, tá? Pra gente poder entender o que aconteceu com essa criança. Eu abri o mapa astrológico dele do dia do acidente, tá? Porque eu não tenho a data de nascimento da criança. Eu só sei que a mãe fez aniversário no 8º dia de buscas, né, da criança. Isso pressupõe que a mãe estava no 7º período dela. O 7º período que antecede aí, que é o período que antecede aí 52 dias do aniversário dela, né? Que é um período mais nefasto, um período mais negativo, onde fica mais suscetível a perdas, a acidentes, a frustrações, a dores, né? E essa mãe estava no 7º período. A criança eu não acredito porque eu não sei a data de nascimento da criança, mas eu sei que a mãe fez aniversário próximo aos dias. Então já é um indício negativo, né, para a dor que os pais estão passando, porque a mãe estava num período mais de energia pesada, né? Então ela estava no 7º período. O que eu quero mostrar para vocês é que eu fiz o mapa do acidente, tá? Eu fiz o mapa do dia do acidente por volta da hora que ele desapareceu. Nesse mapa, nós temos indícios aqui de que ele pode sim ter sofrido um afogamento, tá? Afogamento. Plutão aqui na casa 8, junto com Saturno no meio do céu dele, e Netuno também no meio do céu dele, em Peixes. E Urano, né, no momento do desaparecimento dele, por volta das 16, 17 horas, ninguém sabe precisar o momento, Urano estava ali na casa 12, falando, né, da pessoa passar desta vida para outra vida, dele não entender ali o que está acontecendo, mas que era essencial ali para a história daquela criança, era o karma daquela criança viver aquilo. Infelizmente, a astrologia me dá aqui indícios de afogamento, tá? Indícios de afogamento. Vejo a criança aqui, o meio do céu em Peixes, o Netuno domiciliado, junto com Saturno, fundo do céu, Lua Negra em Virgem, né? Na casa 13, que é a casa de Mercúrio, a casa do fôlego, né, de vida. Vênus também está na casa 6, em Sagitário, né, que traz aqui um momento muito desagradável. A criança pode ter agido aí de modo imprudente, talvez levado por alguma brincadeira ou levado por alguma situação ali que ele encontrou-se com o mar, encontrou-se com as águas, de certa forma ele acabou sendo envolvido aqui por aquelas águas. Aí, como se não bastasse, para confirmação, eu precisei olhar também dentro do Odu. O Odu daquele dia, né? Desse dia fatídico do desaparecimento da criança, do Edson Davi. Esse dia estava regido por Yorosumedi, número 4, né? Tanto na cabeça dele, né, bem como à esquerda dele. E ele o número de ataque dele é o número 8, né? Então, para quem sabe, o número 8 é um número muito pesado e ele traz, de fato, essas questões de morte precoce, bem como Yorosumedi. E, incrivelmente, eu tenho um livro aqui maravilhoso que fala muito sobre essas questões de Odu, que eu vou citar ipsiliteris para vocês como que funciona isso, porque é importante, né? A gente ter um respaldo ali para falar. Ademais, no lado direito dele, na essência da vida dele, nós temos aqui o número 13, que também é um número de morte, né? É um número de transição. Bem como
O número 4, que é o número 4, é o Yorosum Medi também, novamente, que é o número da ancestralidade dele. É ele sendo chamado de volta, né? Possivelmente era um abicu, possivelmente era uma criança que tinha o destino dele traçado já, né? Para limpar isso, para evitar isso, é muito bom, mas tem que identificar isso antes, né, da tragédia acontecer. E o número central dele também era o número 8. Então, nós temos aqui muita questão que precisa ser observada. E observando isso tudo com muito cuidado, consegui chegar na conclusão de que, de fato, essa criança teve a transição dela de modo precoce, tá? Principalmente por conta de Yorosum Medi na cabeça dele, Yorosum Medi como a esquerda dele e Edionile como essência dele, né? E como ataque dele. Então, e o próprio Ossamedi, uma história terminada de modo precoce ou algo que ele não conseguiu finalizar, por exemplo, ter uma vida longa, né? Então, portanto, o que leva a crer que possivelmente essa criança podia ser um abicu, tá? Que precisasse de cuidados e muita atenção, muita atenção. Então, por isso a importância de nós pais fazermos o Odu da nossa criança, o mapa astrológico das nossas crianças, né? Da nossa família, para poder entender e para saber como ajudá-los a evitar com que essas tragédias aconteçam. Eu falei para vocês que eu queria ler para vocês um pedacinho sobre o Yorosum Medi, o Odu número 4, que ele fala muito sobre mar. Presta bem atenção. Essa criança tinha Yorosum Medi na cabeça e na direita dele. E o Odu ancestral dele era também o número 4, tá? Então, Yorosum Medi fala o seguinte: a primeira sentença de Yorosum Medi é a seguinte: ninguém conhece tudo o que existe no fundo do mar, né? E sempre esse Odu fala sobre ebós para entidades de água, né? Para orixás de água, né? E sempre para ter um cuidado muito grande com os senhores comunicadores, né? Para poder evitar com que as mazelas aconteçam, com que as tragédias aconteçam. Tem um outro aqui, essa é a primeira sentença. A segunda sentença, terceira sentença, a quarta sentença também me chamou muita atenção. Ninguém conhece os segredos guardados pelo oceano. É praticamente a mesma sentença, né, teoricamente, mas é algo que traz um profundo mar de possibilidades, inclusive ancestral. Ela fala muito sobre questões ancestrais, de uma materialização de um ancestral, de um chamado de um ancestral, né, precoce. Então, infelizmente, eu acredito que essa criança precisava de ebó para garantir a longevidade dele. Os pais não têm culpa, de modo algum. Estou vendo muito comentário aí falando que os pais têm culpa, mas não. Essa criança já nasceu com um problema que ele não podia pular um buraco, que era mau agouro para ele. Ele não podia pular uma vala. Inclusive, o corpinho dele pode ter ficado preso debaixo do mar, entre uma rocha, ou dentro de algum buraco. Ele pode ter caído dentro de algum buraco, tá? No mar ali, ele não ter conseguido sair, tá? Inclusive, são esses detalhes aqui. Mas, de fato, os pais talvez não tiveram a 100% da vigilância, mas essa criança precisava de cuidados especiais dentro da espiritualidade. Mas eu não acredito que foi culpa dos pais, porque essa criança já tinha data para voltar, né? Já tinha data para voltar. A curiosidade dessa criança pode ter sido o fator decisivo para a finalização do ciclo dela. Mas o que é uma criança sem curiosidade, né? A curiosidade colocou ele em Oxobô, o que pôde ocasionar muitos danos, inclusive perdendo a própria vida. Eu lamento muito,
por tudo isso. Vamos aguardar agora.